Ao longo da história, impérios poderosos surgiram e caíram, moldando o mundo com suas conquistas e legados. Neste vídeo, exploraremos a ascensão e queda de 12 desses impérios, analisando os fatores que levaram ao seu colapso e as lições que podemos aprender com suas histórias. Apesar de suas grandezas, todos sucumbiram a forças internas e externas. Acompanhe-nos nesta jornada pela história, onde descobriremos como esses gigantes da antiguidade chegaram ao fim. Vamos começar explorando os detalhes dessas civilizações perdidas. O colosso que se despedaçou, o Império Romano, foi um dos maiores e mais influentes da história, dominando vastas regiões por séculos. No entanto, seu declínio começou muito antes de sua queda final em 476 d.C., com crises econômicas, corrupção interna e invasões bárbaras enfraquecendo o império. A divisão em Império Romano do Oriente e Ocidente acelerou a queda, resultando na fragmentação e eventual colapso do Ocidente. Mesmo após a queda, Roma deixou um legado duradouro em leis, cultura e política. A história de Roma é um exemplo de como até as maiores civilizações podem sucumbir a seus próprios problemas internos. A tempestade das estepes que se dissipou, o Império Mongol, fundado por Genghis Khan, rapidamente se tornou o maior império contíguo da história, dominando vastas regiões da Ásia e Europa. Apesar de seu poder militar, o império começou a fragmentar-se após a morte de Genghis Khan, devido à falta de um sistema de sucessão claro e à vastidão do território. Os khanatos que surgiram acabaram enfraquecendo a unidade mongol, levando ao colapso gradual do império. Mesmo assim, o impacto dos mongóis nas rotas comerciais e na dinâmica política da Eurásia perdurou por séculos. A história do Império Mongol é um exemplo de como a liderança carismática pode construir um império, mas a falta de continuidade pode destruí-lo. O último reduto de Roma, o Império Bizantino, herdeiro do Império Romano, continuou a florescer por mais de 1000 anos após a queda de Roma. Constantinopla, sua capital, tornou-se um centro cultural e comercial vital, mas o império enfrentou constantes desafios, como invasões bárbaras, a ascensão do Islã e conflitos internos. A derrota em Manzikert e o saque de Constantinopla durante a Quarta Cruzada enfraqueceram significativamente o império, que finalmente caiu para os otomanos em 1453. Mesmo após sua queda, o legado bizantino sobreviveu na arte, arquitetura e religião ortodoxa. A história do Império Bizantino demonstra a resiliência de uma civilização que, embora tenha durado muito, não pôde resistir para sempre. A ascensão e queda de Ciro e Xerxes, o Império Persa, fundado por Ciro, o Grande, estabeleceu um modelo de administração centralizada e tolerância cultural que foi imitado por futuros impérios. Sob Xerxes, o império atingiu seu auge, mas as derrotas nas guerras médicas e revoltas internas começaram a enfraquecê-lo. A pressão contínua dos gregos e a eventual conquista por Alexandre, o Grande, marcaram o fim da dinastia Aquemênida. Apesar de sua queda, a cultura e a administração persas continuaram a influenciar impérios posteriores. A queda do Império Persa é um exemplo de como a expansão excessiva pode levar ao declínio de uma civilização poderosa. A civilização dos Andes que sucumbiu ao conquistador, o Império Inca, o maior da América pré-colombiana, era conhecido por sua avançada engenharia e administração eficiente. No entanto, o império estava enfraquecido por uma guerra civil quando os conquistadores espanhóis, liderados por Francisco Pizarro, chegaram em 1532. A captura de Atahualpa e a superioridade militar dos espanhóis, combinada com doenças europeias, levaram ao rápido colapso do império. Apesar de sua queda, o legado Inca sobrevive na cultura andina e em sítios arqueológicos como Machu Picchu. A história do Império Inca é um exemplo de como uma civilização avançada pode ser destruída rapidamente por forças externas.
A cidade de ouro que foi destruída, o Império Azteca, centrado na magnífica cidade de Tenochtitlan, era uma das maiores civilizações da Mesoamérica. No entanto, a chegada de Hernán Cortés em 1519 e a introdução de doenças europeias levaram ao rápido declínio do império. A captura de Montezuma e a destruição de Tenochtitlan em 1521 marcaram o fim do Império Azteca. A cidade foi reconstruída como a Cidade do México, sob domínio espanhol, mas o legado azteca ainda vive nas tradições e no patrimônio do México moderno. A história do Império Azteca é um lembrete dos perigos da instabilidade interna e da chegada de forças externas. O gigante do Oriente que se fragmentou, o Império Otomano, fundado por Osman I, cresceu rapidamente para se tornar um dos maiores impérios da história, controlando vastas regiões da Europa, Ásia e África. No entanto, a partir do século XVII, o Império começou a enfrentar problemas internos, como corrupção e estagnação econômica, que enfraqueceram seu poder. A Primeira Guerra Mundial e a fundação da República da Turquia em 1923 marcaram o fim do Império Otomano. Apesar de sua queda, o legado otomano ainda é evidente nas culturas e fronteiras da região. A história do Império Otomano demonstra como a instabilidade interna pode levar ao colapso de um império aparentemente invencível. A glória de Carlos Magno, que se dividiu, o Império Carolíngio, fundado por Carlos Magno, unificou grande parte da Europa Ocidental e revitalizou a cultura e a religião cristã. No entanto, após sua morte, o império começou a fragmentar-se devido a disputas de sucessão entre seus netos. O Tratado de Verdun em 843 dividiu o império em 3 partes, enfraquecendo o poder central e levando à formação dos reinos da França, Alemanha e Itália. A história do Império Carolíngio é um exemplo de como a falta de unidade e a rivalidade interna podem destruir um império. Apesar de sua queda, o legado de Carlos Magno continua a influenciar a Europa moderna. A riqueza da África Ocidental que desapareceu, o Império de Mali, fundado por Sandiata Keita no século XIII, tornou-se um dos mais ricos da África Ocidental, conhecido por sua abundância de ouro e pela cidade de Timbuktu. No auge de seu poder, o império prosperou sob o governo de Mansa Musa, que é frequentemente citado como o homem mais rico da história. No entanto, após a morte de Mansa Musa, o império começou a declinar devido a conflitos internos e à perda de controle das rotas comerciais. Apesar de sua queda, o legado de Mali sobrevive na cultura e na história da África Ocidental. A história do Império de Mali é um exemplo de como a riqueza e o poder não garantem a longevidade de uma civilização. A ascensão e queda do poder na Índia Antiga. O Império Maurya, fundado por Chandragupta Maurya no século IV a.C., foi o primeiro império a unificar grande parte do subcontinente indiano. Sob Ashoka, o Grande, o império atingiu seu auge, promovendo o budismo e estabelecendo um governo baseado em princípios de moralidade e justiça. No entanto, após a morte de Ashoka, o império começou a declinar devido a problemas de sucessão e revoltas nas províncias. A queda do Império Maurya resultou na fragmentação política da Índia, mas o legado de Ashoka continuou a influenciar a região por séculos. A história do Império Maurya é um exemplo de como a grandeza pode ser efêmera sem uma administração eficaz. A glória de Nabucodonosor que desapareceu. O Império Babilônico, especialmente sob Nabucodonosor I, foi um dos mais poderosos do Oriente Médio Antigo. Babilônia tornou-se sinônimo de riqueza e poder, conhecida por suas grandes obras, como os Jardins Suspensos e a Torre de Babel. No entanto, após a morte de Nabucodonosor, o império entrou em declínio devido a invasões externas e disputas internas. Em 539 a.C., Babilônia foi conquistada por Ciro, o Grande, do Império Persa, marcando o fim do império.
Apesar de sua queda, Babilônia deixou um legado duradouro em áreas como astronomia, matemática e arquitetura. A história do Império Babilônico é um exemplo de como até mesmo as civilizações mais poderosas podem sucumbir às forças do tempo. Sonho de um rei que se desfez. Alexandre, o Grande, criou um dos maiores impérios da história em apenas 13 anos, conquistando vastos territórios que se estendiam da Grécia ao Egito e à Índia. Seu império foi caracterizado pela disseminação da cultura helenística, que influenciou profundamente as regiões conquistadas. No entanto, após a morte súbita de Alexandre em 323 a.C., seu império fragmentou-se devido à falta de um sucessor claro e às disputas entre seus generais. Os territórios conquistados foram divididos, resultando na formação de reinos helenísticos como o Egito Ptolomaico e o Império Seleucida. Apesar de sua desintegração, o legado de Alexandre continuou a influenciar o mundo antigo por séculos. A história do Império de Alexandre é um exemplo de como a ausência de liderança pode desfazer até os maiores sonhos de conquista. A história dos grandes impérios que caíram é uma lição sobre a fragilidade do poder e a inevitabilidade da mudança. Cada um desses impérios, em seu auge, parecia invencível, mas todos sucumbiram a uma combinação de fatores internos e externos. Seus legados, porém, continuam a influenciar o mundo moderno, oferecendo lições valiosas sobre liderança e administração. Estudar a ascensão e queda desses impérios nos ajuda a entender melhor a história da humanidade e as forças que moldam o destino das civilizações. Até a próxima!